aqui no terreiro, a gente passa para o pessoal e a gente faz o ritual da colheita pedindo licença. A gente busca entrar dentro da mata, ou até mesmo quando a gente vai colher aqui no nosso jardim, a gente busca pedir licença para o orixá e fazer isso de uma forma bem intuitiva, sabe, assim, de procurar a folha melhor, procurar aquela que está mais, que você se identifica para aquele momento da pessoa, né? Qual que é a sua relação assim com essa colheita? Como que você se posiciona em relação à planta? Eu penso, né, quando vocês inclusive me falaram da palavra colheita, né, e não só da colheita, mas de todos os gestos que envolvem a relação das pessoas no terreiro com a terra, com as folhas, com as ervas. Eu acho que para quem vê de fora pode ser um gesto muito simples, né, uma coisa banal, mas são gestos que têm uma profundidade muito grande, que tem muitos significados, né, que carregam ali num retirar da folha, carrega um pedido de licença, um pedido de respeito. Quando eu penso sobre isso, quando eu sinto isso, quando eu vivencio isso também, eu sempre tento pensar e sentir essa profundidade de cada gesto que compõe o terreiro. E o gesto da colheita, ele diz muita coisa, né? Diz de uma relação que a gente está tendo com a natureza, com esses elementos. Nessa coisa simples que é pedir licença e tirar uma folha, pensando também nos terreiros, em vários terreiros, nas comunidades todas, como isso tem um fundamento antigo, uma história, eu penso muito que chega a ser uma filosofia mesmo, né? Uma forma de estar no mundo, de se relacionar com os elementos, com as coisas, que tem ali uma perspectiva, né? Que não é a mesma se a gente está aqui em Poços, uma cidade povoada de muita gente, muitas pessoas que vivem de várias maneiras, e as pessoas que compõem um terreiro têm uma relação específica, né, com essas folhas, com essas energias. Sempre que eu penso a colheita é um gesto muito bonito porque eu acho que ela reúne muita coisa, né? O pedido de licença para retirar uma planta, e a gente sabe que ninguém que está conectado ao sagrado, aos orixás, às entidades, tira um galinho que seja sem pedir licença antes, sem né, de alguma forma entender que aquela força que está ali, ela é superior e que ela pode oferecer o que a gente está precisando. Então, quando eu penso na colheita, é muito isso, assim, e que é muito bonito, né? Tipo, é uma forma muito profunda, de uma sensibilidade muito densa e bonita, que nessa relação, né, do gesto da mão que colhe uma erva e que sabe que essa erva vai desencadear um banho, que vai desencadear um processo de cura, que ela vem de um conselho que uma entidade te deu, ou daquela intuição na indicação que o orixá está te dizendo que é aquilo que seu ori está precisando. Então, quando eu penso na colheita, eu penso em todas essas relações. Eu sempre fico pensando, né, que para uma pessoa que nasceu nesse universo sagrado, né, que tem essas referências de matrizes afro-indígenas, uma pessoa que cresceu numa comunidade, ou para uma pessoa que, enfim, começa a participar disso ao longo da vida, uma das coisas que estar ali traz é um despertar mesmo, né? Um despertar para perceber essas existências, essas vibrações, essas energias, esses seres que talvez na rotina de uma vida urbana da cidade nem todo mundo está desperto e a gente muitas vezes não vê. E tá aqui e aí começar a entender que você se relaciona com tudo isso e que isso atravessa, né, por exemplo, a colheita, o gesto de ali retirar uma folha e perceber que essa folha ela está conectada, talvez uma folha de café aos pretos velhos, e que essa energia que vem dali está conectada à história dessas entidades, e que aquela colheita, o retirar e fazer algo com aquilo vai trazer algo para a gente, né? Um processo de cura, vai alimentar o nosso ori de alguma forma, vai confortar o nosso sofrimento. Então é um despertar, né, de se vincular com essa terra de uma outra maneira,
que não é a mesma compartilhada, né? É uma forma outra de fazer as coisas. Gabi, pensando nisso que você estava falando, olhando assim para os orixás que são, os orixás que estão, que são da terra, que tem a terra como um elemento, né? E isso, e que traz essa presença, e que traz esse sentir, esse processo de se conhecer como integrante da natureza, como fazer parte da natureza, e esse ciclo, né? E vai subindo até a parte da colheita, que a gente tem outros orixás que fazem parte dessa colheita, né? Fazem parte desse processo. Como isso dentro do terreiro é vivo? Como faz isso fazer com que o terreiro, como se o terreiro fosse uma forma viva, e como se a gente enxergasse esse ciclo também perto da gente? E acho que ele coloca a comunidade do terreiro para compor nesse círculo, né? Ela também entra nessa roda, assim, se coloca ali como, não necessariamente no mesmo lugar, assim, né? Respeitando, enfim, o lugar que cada energia tá, mas a comunidade passa a partilhar isso, a estar junto, né? A compor a terra de uma outra maneira mesmo. Agora veio assim na minha cabeça essa questão que a gente às vezes fala muito de... A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Como as emoções, como as intenções durante a colheita, durante o plantio, como isso faz a diferença, mas principalmente durante esse processo da colheita, que aí você vai estar colhendo aquela planta, vai estar tirando aquela energia para te preparar um chá, para preparar um banho, uma defumação. E qual é a sua intenção naquilo? Sim, ainda mais agora, aí falando, né, num contexto de adoecimento. Faz 2 anos, estamos no 2º ano de um contexto de adoecimento, de um problema da terra, né? Um problema gerado por uma outra forma de vida que está só aqui produzindo mais adoecimento. Então a urgência de falar, né, de todo esse ciclo da relação com a terra, a urgência de colocar os povos de terreiro em evidência como uma alternativa para o não adoecimento da terra, né? Então, desde o plantio, a colheita e como isso é pensado dentro do terreiro, eu acho que mais do que atual, né? A gente está no momento de trazer isso cada vez mais em evidência, como comunidades, populações, pessoas que sempre estiveram, na verdade, né, construindo outros caminhos para manter a saúde num contexto bem mais amplo, né? Saúde como bem-estar, conforto existencial, como axé, como vida, enfim. Eu acho que é bem legal trazer esses elementos para esse projeto, para o projeto vinculado com a casa, num contexto de adoecimento do mundo, né? É uma forma de falar de cura também. Gabi, obrigada. Obrigada por aceitar esse convite, assim, que a gente está fazendo esse projeto com muito amor e carinho, realmente, para mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui no terreiro, né? Para mostrar um pouquinho mais para as pessoas como a importância desse cuidado com a terra. Obrigada. Eu que agradeço.